Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente vai receber o João Verde. O João é do Conselho de Desenvolvimento... Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas. Isso, porque é muita coisa, viu, João, para gravar. Eu não tenho cabeça para tudo, não. Muito bom dia para você. Bom dia a vocês. É um prazer novamente estar aqui com vocês no programa. O prazer é nosso. Trabalhando por melhorar Campinas, pela melhoria da nossa cidade. Bom dia. Ô, João, bom dia para você, bem-vindo ao programa. Bom, semana passada nós entrevistamos o presidente da Coab aqui e nós conversamos sobre o projeto que está tramitando na Câmara de moradias populares e que, entre as mudanças propostas, retira as garagens dos empreendimentos. E nós queríamos que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Num primeiro momento, eu fiquei meio assim de retirar as garagens por conta de onde que esse povo vai botar o carro na rua, aí tá falando que é tendência, porque as pessoas vão usar Uber, aquela coisa toda. E que, na verdade, a retirada das garagens é mais para poder atender as construtoras, porque encarece demais o projeto construtivo. O que de fato tem nesse projeto que seja bom para Campinas ou que seja prejudicial para Campinas? Na verdade, não é a retirada das garagens. Não é uma aprovação sem garagem. Vai depender do empreendedor, vai de toda a negociação, se o empreendedor pode não fazer garagens. Claro, em algumas regiões da cidade, em algumas circunstâncias, se não colocar um determinado número de vagas, não vai haver venda, não vai fechar a conta, não vão ter pessoas interessadas em comprar os empreendimentos. Agora, nós temos diversas regiões da cidade muito bem servidas de transporte público, principalmente na área do centro da cidade, que as pessoas às vezes não precisam fazer uso de um carro particular. E trabalham às vezes no centro, podem se locomover a pé para diversos tipos de necessidades. Então, está no projeto de lei a possibilidade de não serem ofertadas vagas, a obrigatoriedade de ter vagas. É bem diferente, não é a liberação total, é a possibilidade de não ter vagas. Isso vai depender de empreendimento para empreendimento. Agora, o que tem que ficar bem claro é o seguinte, não é uma coisa assim que vai favorecer os empreendedores, as construtoras. Vai favorecer a oferta de habitações, porque uma vaga de estacionamento no empreendimento custa alguma coisa hoje de 15 a 25 mil reais. Se nós calcularmos, às vezes, essa despesa com vagas, por exemplo, 4 vagas, 5 vagas de 25 mil reais, é uma unidade habitacional a mais que está sendo oferecida na cidade. E também, às vezes, a vaga no empreendimento, um apartamento, uma unidade está vinculada à vaga, é aquela diferença da pessoa poder comprar o imóvel ou não poder comprar o imóvel. Às vezes a pessoa não precisa da vaga, às vezes é uma pessoa que não dirige, ou já tem uma determinada idade, não precisa da vaga, não quer a vaga, ou mesmo que queira a vaga, o dinheiro, a condição sua condição de compra, não lhe permite comprar aquele apartamento com a vaga. Se o apartamento estiver liberado da vaga, não tiver a vaga, a pessoa às vezes tem a possibilidade de comprar. Porque, infelizmente, o nosso padrão de habitação depende do financiamento, depende da pessoa, vender para quem pode pagar. Nós não temos uma condição como outros países da Europa de oferta de moradia, de aluguel social, etc., que permite pessoas que às vezes não têm condições. Aqui no Brasil está atrelado ao Fundo de Garantia, está atrelado à Caixa Econômica Federal e só compra quem tem condições de comprar. Só que às vezes a pessoa não tem condições, não tem possibilidade suficiente para o financiamento. Ô, João, assim, eu entendo que tenha, que esteja ligada aí à condição da pessoa, dela poder ter, não poder ter, a decisão também da construtora,
Mas assim, vai ter algum órgão público que vai estar olhando para isso e dizendo sem condição de ter um empreendimento? A INDEC vai estar olhando, porque a gente sabe que empreendimentos grandes, eles são polos geradores de tráfego, né? Então, quem vai dar a palavra final? Não, inclusive, João, deixa eu complementar. Quando você faz um projeto desses de construtivo, você inclusive precisa apresentar aquele de vizinhança, o estudo de impacto de vizinhança em determinados empreendimentos. E quando você tira as garagens, você está dizendo, não vou ter impacto de vizinhança, não vai ter fluxo de carro, não vai ter tráfego. Isso é para poder, inclusive... Não, isso está contemplado. No caso desse projeto de lei habitacional de interesse social, até 200 unidades é baixo impacto. Então, não precisa do RIMA, não precisa do estudo de impacto de vizinhança. Tá. Só que tem que passar por uma análise da INDEC com relação à questão de vagas. Porque dependendo aonde o empreendimento foi implantado, numa determinada via de muito fluxo, uma avenida de muito fluxo, ou se ele está implantado no meio de um bairro, numa área mais afastada, então são questões que têm que ser analisadas. Isso já está previsto no projeto de lei. Há essa análise, né? E a exigência de um relatório de impacto de trânsito. Embora não tenha o EARIMA, há a necessidade do estudo de impacto de trânsito, um relatório de impacto de trânsito. Então, isso vai ser analisado. Esse projeto, que deve ser votado amanhã na Câmara de Campinas, né, tratando dessas modificações, assim, modifica bastante a construção civil aqui em Campinas. Inclusive o parcelamento solo, que passa a ser permitido parcelamentos de 90 metros quadrados. É isso? Qual o impacto disso? Tipos de empreendimento. Isso não está aberto para a cidade toda, não está aberto, assim, não está aberto para todos os zoneamentos, para todos os tipos de empreendimento. Isso é para habitação de interesse social dentro desses padrões. Então, mas as habitações de 3 a 6 e de 6 a 10. Mas as habitações de interesse social, não tem uma lei do ano passado da gestão Jonas que autoriza em toda a cidade a construção desses empreendimentos? Então, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: pode na cidade toda, inclusive isso é uma coisa que nós defendemos há muito tempo, é um absurdo ficar restringindo, colocando habitação de interesse social em algumas regiões da cidade, como era o plano diretor de 2006, que inclusive, eu acho que eu até comentei com vocês em outras conversas, que aqui em Sousas mesmo, eu moro em Sousas, havia uma área aqui de risco e as pessoas iam ser realocadas pela Coab numa região próxima, feitos sobradinhos, e o Ministério Público não permitiu. Essas pessoas tiveram que ser tiradas daqui de Sousas e levadas lá para o conjunto do Bassoli. Então tinha gente com emprego aqui em Sousas, que trabalhava aqui, até um senhor jardineiro, apareceu uma foto dele no jornal, que ele não tinha como continuar sobrevivendo. Então não adianta você dar moradia para a pessoa, ou arrumar moradia, e tirar o modo de vida, de sustento da pessoa. Famílias que moravam aqui, criaram os filhos com parentes, tudo em Sousas, não podiam ficar aqui. Então, a habitação de interesse social tem que estar aberta para a cidade toda. Cidade toda tem necessidade. Outra, a questão da cidade ser integrada socialmente, de não haver guetos. Eu sou contra os guetos, tanto de moradia popular, como guetos de alta classe. E nós temos isso nas nossas periferias. Nós temos que fazer uma cidade socialmente integrada. Tá todo mundo morando junto. Inclusive, essa lei da Coab permite que nós façamos empreendimentos com vários tipos de unidades habitacionais no mesmo empreendimento. Apartamentos de 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório e kitnetes. É uma estrutura, como posso exemplificar, como o edifício Copan em São Paulo. E que hoje está todo mundo querendo resgatar. O Copan não fica vazio. Qualquer unidade lá que
fica liberada, já é ocupada, já é alugada, ou já é vendida, etc. Nós temos que trazer esse tipo de moradia para a cidade, nós temos que trazer as pessoas para morar nas áreas mais centrais, nas áreas mais centralizadas, nos bairros mais organizados, e não na periferia. Eu sou contra também grandes conjuntos habitacionais, mas por enquanto nós precisamos deles também. Agora, João, quando você, a Zezé falou que quem vai fiscalizar, né, quem que vai definir se aquele lugar depende ou não, precisa ou não de uma garagem. Porque assim, quando vocês apresentam o projeto, são vocês que constroem o projeto, mostram a área e falam, olha, no local tal nós vamos empreender esse tipo de empreendimento. Só depende da prefeitura a autorização ou não é isso? Então não vai ter fiscalização. E das secretarias da prefeitura, a infraestrutura, vai ter que ter uma declaração de infraestrutura para saber se tem infraestrutura no bairro, ou o que precisa ser reforçado, né? Você acha que futuramente, porque eu tô com aquela tua frase que você disse assim, olha, às vezes a pessoa não tem o dinheiro suficiente para poder comprar esse empreendimento, porque o custo da garagem acaba aumentando muito, né? Mas vamos supor que essa pessoa comprou o apartamento e futuramente ela deseja ou consiga comprar um veículo, né? Ou já tenha o veículo. Isso não vai gerar um problema para o município de não ter onde botar esse carro, de colocar na rua? Então, são paradigmas que nós temos que mudar. E nós temos que começar a enfrentar esses paradigmas. Então, entre a gente arrumar lugar para o carro ou arrumar lugar para as pessoas, nós temos que primeiramente arrumar lugar para as pessoas. Nós temos que trazer moradia digna. Claro que a gente vai ver. Outro dia eu estava analisando umas fotos do centro de São Paulo, dos moradores de rua, morando em barracas no centro de São Paulo, com um carrinho na frente da barraca. Tinha gente morando, inclusive, dormindo dentro do carro. Agora, isso é uma realidade de uma cidade, de um país, de uma organização que privilegiou o automóvel individual e não o transporte público. Porque se a gente tiver transporte, nós não, talvez possamos abrir mão do carro, ou até como famílias, abrir mão do segundo carro ou do terceiro carro, ou como muita gente na Europa, que só tem um veículo que praticamente só usa para viajar, não usa no dia a dia, porque no dia a dia usa o transporte público. Pois agora, só que, então, João, olha só, João, isso que eu ia te falar, isso que eu ia colocar, pessoal, nós estamos entrevistando o João Verde, ele é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campinas, e nós estamos falando sobre um projeto que será votado amanhã na Câmara de Vereadores de Campinas, que vai alterar a forma de construção em Campinas. E uma delas é permitir... Existe, ele está sendo substituído. Substituído, isso. Uma delas é a permissão de você construir empreendimentos sem garagem, né? É uma das mudanças, ou com poucas garagens. Agora, João, quando você colocou que na Europa você tem muita gente que só usa o carro para viajar, nós estamos falando de Europa, em que o transporte público lá, ele é eficaz e ele responde à necessidade da população. Quando nós pensamos Brasil, quando nós pensamos Campinas, a gente sabe que o transporte público, ele não corresponde à necessidade da população. Então, muita gente usa o carro porque o transporte público não é eficiente. Tem gente que tem que chega a esperar 1 hora para conseguir pegar um ônibus. Eu moro aqui no Parque Industrial e os moradores dizem que para ir para o centro da cidade, dependendo, eles esperam 1 hora no ponto de ônibus para ir até a cidade. Sendo que se fosse com carro, 5 minutos. Claro que eu não estou fazendo a defesa aqui de carro. Lógico que no planejamento urbano é muito melhor você ter um transporte público eficiente para que você vai ter uma questão de meio ambiente, de planejamento, você não vai descansar, aquela coisa toda. Mas a gente não está colocando, como você colocou aí, o carro diante dos bois? Eu estou falando que a gente tem que mudar o paradigma. Nós temos que mudar a visão. Nós temos que trabalhar numa cidade para as pessoas e não fazer cidade para automóvel. Nós temos que romper essa barreira. Então, entre a gente oferecer habitação para a cidade
e a gente oferecer via para carro, garagem para carro, obrigar a ter garagem de carro, nós temos que oferecer habitação. Então, assim, a minha... Básico, água. Porque tem gente que tem carro e não tem saneamento, não tem banheiro. Mas assim, eu acho que nisso, João, nós todos estamos de acordo, não há dúvida. A questão, a gente teme, assim, dependendo de onde forem esses empreendimentos, e se não houver seriedade na análise disso, a cidade vai se transformar num caos por um tempo maior do que já é. As nossas vias, elas são todas estreitas, nós temos vias estreitas, tem lugares aqui em Barão Geraldo, por exemplo, que é onde eu moro, que se tiver carro parado dos dois lados, o ônibus não vira, né? E tem uma questão de fiscalização. Mas não existe, mas isso, você sabe que essa é numa condição ideal. Né, João? Numa condição ideal, isso... Eu acho o seguinte, nós urbanistas, nós temos que trabalhar com uma visão de futuro, nós temos que dar um passo à frente. O que o poder público tem feito nos últimos anos no Brasil, eu não estou falando em Campinas, eu estou falando no Brasil, é correr atrás de problema, é correr dia a dia atrás de solucionar o buraco da rua. É o fazejamento. Não existe planejamento, existe fazejamento. Nós temos que planejar, nós temos que nos antecipar, nós temos que ir à frente. Então, sinceramente, eu acho que nós não podemos abrir mão de um projeto exemplar, que questões que já estão funcionando muito bem em diversas cidades do Brasil, nós não podemos abrir mão porque a dúvida é o automóvel. Não, mas não é. A dúvida são as pessoas da vida dela. Chegar no trabalho em Campinas já é infernal aqui. Mas na hora que nós tivermos mais pessoas morando, aumentar o adensamento da cidade, levar mais gente para morar no centro. O centro de Campinas, ele tem uma oferta, um tempo atrás eu li, alguma coisa em torno de 100 empregos para cada morador. Nós precisamos de moradores no centro de Campinas. Nós precisamos levar gente para morar lá. Então, aquelas pessoas que forem morar no centro, eles têm oferta de emprego, eles não vão precisar usar o automóvel. As escolas públicas no centro de Campinas têm sobra de vaga, porque não tem família morando lá, não tem crianças morando no centro. Nós só vamos melhorar o centro de Campinas, requalificar o centro de Campinas com mais moradores. E nós vamos requalificar as ruas, nós vamos requalificar os comércios, os serviços. Temos que requalificar o apoio público, o serviço público, as praças, as ruas arborizadas, as calçadas bem construídas. É um trabalho enorme para fazer, mas ele tem que começar. João, por que as pessoas não moram no centro de Campinas? Por que as pessoas elas vão para a periferia? Nós temos aqui, por exemplo, a região do Taquaral. A região do Taquaral, você usou as escolas que não têm alunos. É a mesma coisa, não tem alunos. Por quê? Porque o custo da terra e de empreendimento de moradia nesses locais é muito alto. O que as pessoas fazem? Elas vão comprar onde é mais barato. Aí elas vão para a periferia. As escolas da região do Taquaral e creches estão com demanda sobrando, ou seja, não tem demanda. Já na região do São José, do Campo Grande, do Ouro Verde, faltam vagas, né? E Sim. Isso é quando você começa a pensar numa densidade, numa ocupação da cidade, pelas famílias, passa pelo viés econômico, e você sabe disso. Então, para ocupar o centro, as pessoas vão ter que ter dinheiro para comprar um imóvel no centro, que é muito mais caro do que um imóvel num outro lugar que ela tenha condições. Nós estamos falando de moradia popular. E essa moradia popular, como você colocou, são de 3 a 6 salários e de 6 a 10 salários mínimos. Então, você percebe, não é só uma questão de quebrar paradigma, mas é de ver o que vocês vão estar ofertando e se vocês estão ofertando. É uma questão de oferta, tem uma questão de apoio que o poder público tem que dar, que o poder público tem que disparar o gatilho. Então, você está falando, por exemplo, do Taquaral. A discussão do Taquaral, por exemplo, é a mesma discussão da Nova Campinas. As pessoas contra verticalizar a Nova Campinas. Quem que tem condições de morar na Nova Campinas, pagar um IPTU daquelas casas com aqueles terrenos daquele tamanho?
O que aconteceu nos últimos anos? As pessoas começaram a sair da Nova Campinas para ir morar nos edifícios no Cambuí ou para morar em condomínios fechados. As casas foram abandonadas. Algumas ruas com diversas casas, diversas moradias vazias. Essas casas começaram a ser ocupadas irregularmente por comércios, porque era um bairro considerado residencial, não se podia ter comércio lá. O próprio Ministério Público se instalou lá, o Ministério do Trabalho, se eu não me engano, se instalou lá sem alvará de funcionamento, alvará de ocupação. Agora, nós temos que o quê? Verticalizar Nova Campinas, da mesma maneira que nós temos que verticalizar o Taquaral. Quantos moradores moram no entorno da lagoa, fazem uso da Lagoa do Taquaral? A cidade muda, a cidade se transforma. Entre a gente aprovar, liberar a cidade se espraiar, aumentar o sistema viário, a cidade se expandir horizontalmente, nós temos que adensar a cidade, nós temos que verticalizar a cidade, trazer as pessoas para morar mais próximo do comércio, do serviço, dos empregos, das suas atividades. Não, um problema, isso, por exemplo, olha, João, cidade de 15 minutos. João, isso. Oi. Eu queria João, fazer uma pergunta. Eu já te deixo. João, isso eu concordo, nós temos que adensar. Mas a minha preocupação é de você adensar sem transformar a população de baixa renda em gueto, entendeu? Ou oferecer para elas algo que vocês vão estar retirando, mas que num condomínio de classe alta vocês vão estar oferecendo, entendeu? Então, essa é a preocupação. Pode falar, Zezé. Bom, assim, eu entendo que em algum lugar tem que começar a mudança, como o João disse. Mas, assim, tudo que eu li, por exemplo, sobre Alemanha, e mesmo aí eu vou pegar um exemplo bem antigo, Paris. Antes de se mudar qualquer coisa, o que se fez foi um baita projeto de urbanismo, alargou tudo, melhorou o transporte, botou eixos de transporte onde a cidade começou a crescer. Então, a sensação que eu tenho é de que a gente começa jogando a responsabilidade por uma falta de planejamento do município nas costas do cidadão que vai sofrer o impacto disso daí. Na vida dele, na dificuldade para trafegar, na dificuldade para chegar no trabalho, sabe? Tudo que a gente quer hoje é uma vida assim que você não tenha que dirigir, eu concordo com você. Mas por quê? Porque não foi, o poder público não proveu nada para o cidadão que só paga imposto. Para vocês, Zezé e Rose, eu não vou... Eu estava falando Paris, cidade de 15 minutos. A prefeita de Paris foi reeleita agora em 2019, 2020, por causa desse projeto dela de fomentar ciclovias em Paris. As pessoas se locomoverem de bicicleta e se locomoverem a pé. A 15 minutos das suas moradias ter emprego, ter saúde, ter comércio, ter serviços, ter educação, lazer. Esse é o projeto de Paris. Paris não está se refazendo inteiro em cima de um grande projeto de infraestrutura urbana. Está tirando o carro da rua e está colocando bicicleta. Mas se refez, eu estou falando de quando se refez. Quando Paris se refez. Paris, ela se modificou, demoliu a cidade inteira, a cidade foi toda colocada ao chão por questões de estratégia militar. Para as tropas se locomoverem com muita facilidade para evitar revoluções como a Revolução Francesa. E, inclusive, isso favoreceu a entrada das tropas nazistas em Paris. Se deslocaram muito rapidamente. Mas eu vou dar um outro exemplo. Bogotá, que aqui, Colômbia, um país menos rico que o Brasil, uma estrutura menos rica que o Brasil. Bogotá, Medellín, reestruturaram todas as favelas, as áreas de ocupação. Foi lá que começaram as UPPs, colocando polícia nas áreas de favelas. Só que entrava a polícia, entrava toda a infraestrutura atrás. Entrava rede de água, esgoto, as favelas são todas urbanizadas, todo mundo tem água, todo mundo tem esgoto, todo mundo tem telefone, bibliotecas, espaços culturais, espaços de educação artística e de música, etc. Bogotá hoje é a cidade na América Latina com mais ciclovias.
Eles instalaram lá o sistema do Transmilênio, o ônibus como Curitibas, com as canaletas de ônibus, hoje que chamam de BRTs, e reestruturaram toda a cidade. É um exemplo, está aqui do nosso lado. Então, agora, qual foi o grande impacto lá? Foi o seguinte: 6 administrações de prefeitos diferentes, de partidos diferentes, que deram continuidade a esse projeto. Existiu continuidade, existiu responsabilidade por ter continuidade no trabalho. Infelizmente, é o que nós não temos no Brasil. Ô, João, nós não temos planejamento urbano e não temos responsabilidade de continuidade. E eu vou falar uma frase do Henrique Peñalosa, foi 3 vezes prefeito de Bogotá, e ele diz o seguinte: cidade rica não é a cidade em que os pobres andam de automóvel, mas a cidade onde os ricos andam de transporte público. Nós temos que mudar esse paradigma. Eu concordo. Mas levados por todo mundo hoje para falar de organização de experiência. Nós concordamos. Eu acho que o rico e o pobre têm que andar de transporte público. Só que a impressão que nós estamos tendo é que esse paradigma está começando e colocando, como a Zezé colocou aqui, a responsabilidade sobre o morador, porque não é só o morador que vai ter esse problema das garagens, mas é aquele que vai precisar usar a rua, e se tiver 2 carros colocados numa rua estreita, o transporte público não passa. Mas deixa eu te colocar aqui, olha, o Celso... Não, a gente oferece moradia, mas olha só, João, o Celso Santos, que é nosso ouvinte, ele está dizendo assim: sim, olha, a opinião do urbanista é interessante, mas o assunto não é tão simples. Carro em Campinas não é comodidade e nem luxo, é uma questão de necessidade e de sobrevivência. Com todo o respeito, o urbanista precisa fazer um tour no transporte público em Campinas. Aí tem o Pedro do Jardim do Lago, ele diz assim: pede para o João ir no Ouro Verde, no Campo Grande, porque lá as pessoas não precisam mudar para o centro, porque lá tem emprego, mas tem um caos no trânsito e nessa questão. Não tem emprego, não. A oferta de emprego é muito pequena. Próximo, perto de algumas regiões da cidade, a oferta é bem menor de emprego. Falta emprego no Ouro Verde e no Campo Grande. E inclusive, os próprios corredores de ônibus agora, os BRTs, muitos comércios vão ser instalados ao longo disso. Esses comércios ao longo vão evitar que muita gente tenha que se deslocar até o centro da cidade ou cruzar o centro para outros bairros. Essas pessoas vão arrumar emprego no percurso. Então, isso é uma realidade no mundo todo nesse tipo de instalação. Agora, eu queria enfatizar o seguinte: eu não sou só urbanista. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC há 30 anos. Eu estudo há 30 anos. Eu dou uma disciplina na faculdade, uma disciplina optativa, que eu tenho alunos de todos os cursos, que chama-se Cidade do Século XXI. Eu estudo Campinas, toda a história de Campinas. Eu dou um curso também sobre a história de Campinas, que eu faço passeios com os alunos pelo centro histórico, vamos passear de Maria Fumaça, mostrar para eles o que é a ferrovia. Convido as famílias deles para virem participar com a gente, vir pai, mãe, namorado. Eu vivo o urbanismo de Campinas há 40 anos. Há 40 anos a gente vê as coisas não acontecerem, as coisas começarem e serem interrompidas pelo medo, pelo desconhecimento, pela desconfiança. Então nós temos que confiar. Bogotá começou resolvendo os problemas das habitações. Nós temos que começar também. Cada unidade habitacional que é oferecida a alguém, que alguém muda, está liberando uma outra unidade habitacional, está liberando uma outra construção, mesmo que às vezes venha a ser uma construção numa ocupação, numa favela. Então, nós temos que começar isso. Outra frase de outro urbanista famosíssimo do mundo, Yangel. Ele falou que na década de 60, quando Copenhagen começou a fazer as ciclovias, construir as ciclovias, havia um engenheiro de trânsito que aos poucos foi tirando os estacionamentos que haviam nas praças e foi arborizando as praças e construindo bicicletários, paradores para as bicicletas e bicicletários, e foi fazendo as ciclovias. As pessoas começaram a ver que tinham dificuldade de
de ir de carro para o centro, porque não tinha estacionamento, começaram a não ir de carro, começaram a utilizar o transporte público ou ir de bicicleta. Aos poucos ele foi fazendo isso. Claro, demorou aí 30 anos para mudar, mas hoje tem uma concepção totalmente diferente das cidades. Bogotá, mais um exemplo de Bogotá. As escolas de Bogotá, as crianças recebem a bicicleta como material escolar. Há ciclovias chegando nas bicicletas, ciclovias fechadas, confinadas, sem estar, não junto aos carros, mas dentro das calçadas, com áreas arborizadas. As crianças são estimuladas desde pequeno a ter essa mobilidade por meio da bicicleta. Mas ainda assim, Bogotá é o caos, viu, João? O meu genro, ele é colombiano. Sim, são 7 milhões de habitantes. Mas falou que é o caos. Bogotá é o fim da picada. Ele chegou da Colômbia esses dias e falou: olha, eu não quero voltar na Colômbia tão cedo, não quero ir para Bogotá. Frio, chuvoso e o caos para você conseguir andar em Bogotá. Depende da posição, depende da possibilidade, depende do que aconteceu lá. Mas a população, de uma certa forma, tem essa possibilidade de andar de bicicleta, de ter bicicletário gratuito onde tem os terminais de ônibus, de entrar com a bicicleta dentro dos ônibus em alguns horários, não no horário de pico não pode, mas em alguns horários que não é horário de pico pode entrar com a bicicleta. Agora, é uma transformação e nós temos que trabalhar com essa transformação. Nós temos que aprovar essa legislação da Coab. Isso é um diferencial. Campinas vai ter uma possibilidade muito grande de oferta de moradias, muita gente vai ter condições, vai aumentar a questão de emprego, vai aumentar a arrecadação pública, vai aumentar trabalho, vai aumentar renda. Também nos empreendimentos vão poder ter comércios, o comércio vai ajudar a subsidiar também a habitação. Eu até ia falar para a Rosa um outro momento, dos prédios com vários tipos de unidades habitacionais. Os apartamentos maiores vão ajudar a subsidiar os apartamentos menores. Então, você poderá ter num prédio apartamentos com... eu entendi, com 3, 2, 1. Você falou isso. Mas então, como que um subsidia o outro? O apartamento de 3 dormitórios pode ser vendido por um valor de metro quadrado maior. O apartamento de 3 dormitórios pode ter vaga de garagem. Ele vai ajudar a subsidiar as outras unidades habitacionais. E vai ter uma integração social morando no prédio, pessoas de diferentes classes sociais. Nós temos que fazer as pessoas, quando se conhecem, quando trabalham junto, no caso do Copan é um exemplo, que é um absurdo São Paulo também não ter continuado com isso. Tem muita gente que mora no Copan, é dono de um comércio embaixo, uma lanchonete, por exemplo. O chapeiro e o atendente lá, o garçom, moram também no prédio. Boa parte da clientela também mora no prédio, ou mora do outro lado da rua, ou mora na rua de baixo. Aquelas pessoas convivem, aquelas pessoas se conhecem. Eles trocam serviços, eles trocam trabalho. Então, é isso que nós precisamos fazer, uma cidade integrada assim. Então, nós temos que levar moradores e diversas classes sociais para o centro. Não é levar só habitação de interesse social, mas nós temos que integrar as pessoas no centro da cidade e em todos os bairros. Nós temos que melhorar isso, nós temos que verticalizar a cidade. E com isso nós vamos melhorar o transporte público. São Paulo, por exemplo, tem uma outorga que para alguns edifícios, em algumas regiões próximas do metrô ou do monotrilho, não é necessário ter vaga de garagem, porque está na linha do transporte público. Mas eles têm que pagar uma outorga para deixar de fazer a vaga, que vai ajudar a continuar ampliando a rede de transporte público. Eu acho que isso são caminhos que nós temos que ir percorrendo e nós temos que ir mudando esses paradigmas. Por exemplo, Campinas carece de ciclovias. Infelizmente, tem muita gente que acha que ciclovia só serve para lazer, não serve para o transporte. Nós tínhamos que ter, junto ao BRT, uma grande ciclovia. Nós não... Sabe, é muito triste a gente escutar um político falar: não, Campinas não tem condições
de topografia para andar de bicicleta. Não é o político que vai decidir isso, quem vai decidir é quem anda de bicicleta, se tem condições ou não. Outra coisa, estão começando a vir as bicicletas elétricas. A pessoa pode fazer uso, pedala na descida, pedala na reta e na subida mais íngreme usa o motorzinho. Então o mundo está se transformando. Isso. O próprio Uber. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, eu fico muito triste quando eu escuto, às vezes, um político falar: nós temos que fazer um estacionamento subterrâneo no Largo do Rosário. Eu sou contra da oferta de estacionamento no centro. Nós tínhamos que fazer no Largo do Rosário uma estação de metrô. Não João. Tá bom, desculpa. Imagina, olha, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. A educar a sociedade com relação a isso. O que a gente estuda, o que a gente discute na escola, o que a gente tenta passar para os nossos alunos e para a sociedade no nosso trabalho voluntário junto aos conselhos. É um trabalho gratuito, um trabalho que a gente se dedica muito nas análises das leis, nas reuniões. E eu gostaria muito que a gente fosse respeitado por isso. Infelizmente, a gente às vezes não é. A gente é incompreendido, sabe? Acham que a gente está defendendo a especulação imobiliária. Eu não estou defendendo a especulação imobiliária. Eu estou defendendo a moradia digna, o saneamento. Cada real que é investido em saneamento são de 6 a 9 reais que são economizados na saúde. É exato. Bom, olha, João, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Tá. Um abraço, João. Sempre as ordens para a gente conversar, trocar ideia, trocar WhatsApp, viu, Rose? Tá bom. E eu espero mudar isso, sabe? Fazer com que a nossa sociedade tenha uma visão urbanística, uma visão da necessidade do planejamento urbano e do urbanismo, porque todo mundo vive nisso. Não basta a gente votar no prefeito, votar no vereador e achar que eles vão resolver a cidade. Todo mundo tem que ter a sua participação, tem a sua responsabilidade, tem que correr junto. E é isso que a gente está fazendo. Tá bem, então. Um abração, João. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Tá. Obrigada. Obrigadão.